Irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, leitura do profeta Isaías, nos conta uma grande promessa. Deus diz, uma leitura belíssima: dizei aos corações perturbados. Muitas vezes o nosso coração está perturbado por vários motivos. Então é Deus dizendo para aqueles que têm o coração perturbado: tende coragem, não temeis. Aí está o vosso Deus, vem para fazer justiça e dar recompensa. Ele próprio vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se dissipediarão os ouvidos dos surdos. Esse texto, ele foi escrito mais ou menos 600 anos antes de Cristo. O livro do profeta Isaías, ele é dividido em 3 partes diferentes. Essa parte que nós ouvimos, ela foi escrita no momento que os israelitas estavam no exílio. E estando no exílio, aquelas pessoas se viam sem esperança. Então Deus prometia: eu mesmo estarei entre vós para abrir os olhos dos cegos e dissipediarão os ouvidos dos surdos. Deus promete que Ele mesmo viria e Ele iria curar. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu em Jesus. Quando Jesus veio, quando Jesus habitou entre nós, tudo aquilo que Deus havia prometido acontece. O padre já disse, nós estamos meditando o Evangelho de São Marcos, e no Evangelho de São Marcos vai mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E para Jesus ser o Filho de Deus, 2 características, segundo o Antigo Testamento, são necessárias serem cumpridas. A primeira é essa de hoje: Ele iria curar. A segunda é, Ele iria ensinar, dizer as palavras de Deus. Então nós encontramos aquilo que foi prometido na primeira leitura em Jesus. Jesus veio para curar. Quando nós falamos em cura, a maioria das pessoas pensam apenas em cura física. Talvez alguém diz: Padre, eu ouço bem, falo bem, caminho, minha saúde está boa, eu não preciso de cura. Mas sabe, todos nós, sem exceção, precisamos ser curados. A cura mais difícil não é a cura física. Muitas vezes uma pessoa vive com uma limitação física e vive feliz, e vive bem. Existe uma ginasta no Brasil, o nome dela é Laís. Ela teve um acidente, ela perdeu a perna. E nas primeiras entrevistas que ela dava, ela dizia: eu ainda estou passando pelo processo da aceitação. Não consigo aceitar aquilo que aconteceu. Era uma jovem promissora, já tinha ganho muitos títulos, Olimpíadas, já tinha participado, e de repente aconteceu o acidente. E ela disse: eu não consigo aceitar. Não consigo aceitar. Eu ainda estou passando pelo processo da aceitação. Isso daqui já faz alguns anos, imagino que aproximadamente 10 anos. E há pouco tempo atrás ela foi entrevistada novamente. E aí a mesma pessoa perguntou para ela: e agora, Laís? Já passou o processo da aceitação? E ela dizia assim: eu não quero a minha perna de volta. Algo muito estranho e difícil de entender. Ela disse: eu não quero a minha perna de volta. E aí eu pensava, que loucura! Uma pessoa vive com uma perna mecânica, uma perna que não é biológica, e ela diz que não quer a perna de volta. E aí ela diz: a minha felicidade não depende da minha perna. É isso. Uma pessoa às vezes tem uma limitação física, tem um problema de pressão alta, às vezes tem idade, às vezes tem um problema talvez de obesidade, um problema de diabetes, qualquer problema, a pessoa vive bem. A cura mais difícil é a cura do coração.
A cura mais difícil é a cura do coração. A cura mais difícil é a cura do rancor. A cura mais difícil é a cura da falta de perdão. Por isso, todos nós, sem exceção, cuide do seu coração. Cuide da sua alma. Ninguém pode tirar a sua paz, a não ser se você deixar. Às vezes, uma situação muito pequena nos deixa extremamente revoltados e tristes e agitados. Sabe o que acontece? Durante essa semana eu meditava e pensava assim: quando nós não estamos bem, porque às vezes eu vejo casos de grosseria, de pessoas tratando mal os outros, pessoas gritando. Já faz mais ou menos um ano, teve uma situação da catequese. Veio um pai no meu gabinete e batia com as duas mãos na minha mesa. Não pode, não pode, não pode, eu vou falar para o Papa, vou chamar o bispo, e queria quebrar tudo. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Sabe o que acontece? Quando a gente não está bem conosco mesmo, nós não estaremos bem com os outros. É assim, quando você está ferido, machucado e não aceita você mesmo algo em você, você vai descontar e vai ferir e vai machucar os outros. É por isso que o primeiro amor, a primeira cura, é o amor e a cura que nós precisamos ter em relação a nós mesmos. E Jesus curando no Evangelho, nós percebemos aqui em Jesus 3 passos para a cura ser realizada. Qual que é o primeiro passo da cura ser realizada? Como que Jesus começou a cura? Havia aquele cego, Jesus pegou o cego e chamou o cego para um lugar à parte. Jesus chamou o cego sozinho. Aquele cego, ou mudo, estava no meio da multidão. Jesus chamou ele para um local sozinho. O que significa essa primeira característica? Jesus não queria expô-lo. Jesus não queria expô-lo. Jesus poderia curar no meio de todo mundo, fazer um milagre, todo mundo iria ver. Jesus não queria expô-lo. Aqui existe uma característica de uma pessoa que é honesta, que é correta e é decente. Faça de tudo que você puder para não expor os outros. Uma das coisas mais tristes que existe na igreja, existe no mundo todo, é a fofoca. A fofoca destrói. A fofoca é um dos maiores e mais perfeitos frutos do demônio. Uma pessoa que é fofoqueira, que fala mal da vida dos outros, principalmente se é mentira, ela é um servo do capeta, do demônio. Uma palavra que você destrói a vida do outro, ela não volta. Ela não volta. Já contei o exemplo uma vez, a gente não sabe se é verdade. Uma pessoa veio conversar ou se confessar com Santo Ambrósio, o bispo lá da época de Santo Agostinho. E aí Ambrósio ouviu e disse: olha, não faça isso de novo, não fale da vida dos outros, isso não é bom, não é correto. E veio e fez de novo. E aí eu acho que foi umas 5 vezes, Santo Ambrósio falou: agora a sua penitência é a seguinte: pegue uma galinha, despene toda a galinha, pegue as penas da galinha, coloque em um saco e depois me procura. A pessoa falou: o bispo está ficando doido. Pegar pena de galinha, colocar em um saco e depois me procurar, que isso? Mas é o bispo, vamos obedecer. E ela fez. E aí quando ela chegou, o bispo falou: a penitência está quase cumprida, agora você vai pegar um cavalo, vai montar no cavalo, vai pegar todas essas penas, quando o cavalo estiver andando bem rápido, você solte as penas. E depois você volta para conversar comigo. Meu Deus do céu, bispo maluco. O que tem a ver galinha, cavalo com penitência, com confissão? Tá bom, vamos obedecer, eu acho que ele não está doido. Mas volta e conversa comigo. E aí ela voltou e depois o bispo disse: agora só falta uma coisa. Pega o mesmo saco, volte, recolha todas as penas da galinha e traga para mim. E aí ela falou: seu bispo, é impossível, as penas se espalharam.
E ele falou: acontece a mesma coisa quando você fala mal da vida de alguém. Se espalha. Mesmo que você se arrependa, mesmo que você peça desculpas, mesmo que você até escreva uma carta e coloque no jornal, espalhou. Primeira característica de Jesus: não expôs. Jesus chamou aquele cego para um local, sozinho, isolado, e lá ele realizou o milagre. Segunda característica: Jesus pegou saliva. Jesus passou saliva no barro e depois passou naquele homem. E quando Jesus passou a saliva com barro nos ouvidos daquele homem, ele começou a enxergar novamente. Muitas pessoas dizem assim: padre, é uma falta de higiene muito grande. Imagina, Jesus pega barro, saliva e passa no ouvido, que é isso? Jesus não tinha bons costumes? Estes eram os meios naturais da época e da ciência. Naquela época não tinha enfermagem, naquela época não tinha antibiótico, naquela época não tinha medicamento. Eram os medicamentos como muitas pessoas têm até hoje. É o chá, é a terra, é uma ginástica. Então Jesus usa de meios naturais. O que Jesus quer dizer com isso? Usando de meios naturais, Jesus quer dizer a cada um de nós: Ele quer nos ajudar, Ele quer nos curar, mas Ele não fará mágica. Ele não fará mágica. A cura e a salvação que vem de Deus, ela passa por meios naturais. Essa semana foi uma senhora com mais de 40 anos, que precisava abrir o coração. Procurou o padre. Falou: Padre do céu, parece que eu estou nascendo hoje. Padre do céu, parece que eu sou outra pessoa. Que peso que saiu das minhas costas. Padre, parece que eu estou livre. E aí ela poderia perguntar: mas por que Jesus não resolveu antes? Porque Jesus quer usar os meios ordinários. Usou a confissão, usou a coragem e a humildade daquela pessoa de pegar e abrir o coração. Veja, meios naturais, às vezes, é lutar mesmo, é procurar uma saída. Terceira característica da cura realizada por Jesus: Jesus, ele diz Pai. Jesus, ele diz éfata. Jesus, ele abre os olhos aos céus. Toda cura precisa de Deus. Nenhuma cura acontecerá de fato sem a presença de Deus. Por isso todos nós que precisamos ser curados, vamos pedir essa graça a Deus. Conversar e rezar todos os dias com Jesus. Dizer assim: Jesus, me ajude. Jesus, me dê mais paciência. Jesus, me dê mais sabedoria. Jesus, me ajude a ser uma pessoa melhor. O texto encerra, e o padre encerra também a reflexão. O texto diz que Jesus, tudo o que faz é admirável. Dizia assim de Jesus. Existe outra tradução da Bíblia que diz assim: Jesus fez bem todas as coisas. Veja que texto lindo. Jesus fez bem todas as coisas. Alguém poderia perguntar assim: mas como é possível fazer bem todas as coisas? Nós não somos perfeitos. Sabe como que nós vamos começar a fazer melhor as coisas? Quando nós começarmos a nos concentrar, a amar e colocar o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo agora. Às vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que não dá para ser mudado, com aquilo que já passou, com aquilo que não vai acontecer, com aquilo que não aconteceu ainda. Jesus fez bem todas as coisas. Por quê? Porque os olhos, a atenção e o coração dele estava naquilo que ele estava fazendo naquele momento. Peçamos que Deus nos ajude, não só a sermos curados, mas também a sermos sinal, instrumento de cura na vida das pessoas.